Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer informações para vocês bombásticas. Mike Pence, ele deu uma entrevista e mais detalhes sobre o vídeo em que ele foi divulgado ontem, sobre ele falando da interferência nas eleições. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Iniciando com essa fala, esse vídeo onde o Lula diz no vídeo que se a justiça entender que Bolsonaro está elegível, que deixam ele concorrer, mas que Bolsonaro não ganhará as eleições contra Lula. Quem vence a eleição é Lula. Ele está muito confiante. Quantas coisas estão sendo divulgadas nos últimos dias, reveladas em relação às eleições que ocorreu entre Lula e Bolsonaro, sobre interferência nas eleições, mas ele segue confiante que vencerá as eleições. Vamos acompanhar o vídeo em que ele fala exatamente isso. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, sabe, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, sabe, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça, quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Muito confiante o presidente Lula em falar que se ele concorrer mais uma vez, ele vai perder. Então por que não deixa o presidente Bolsonaro? Porque ele não cometeu nenhum crime. Por que não deixam ele elegível para ele concorrer? Concorrer com voto impresso e auditável. Aí a gente vê se realmente Lula vence Bolsonaro nas eleições em 2016, se ele vai continuar com essa confiança aí, como se ele tivesse certeza que vai ganhar. Isso porque já foram divulgadas informações de interferência, conforme Mike Pence, ex-funcionário do governo de Donald Trump, divulgou, que teve interferência nas eleições Lula e Bolsonaro, que Bolsonaro só não continua sendo o presidente por conta dessa interferência. Mike Pence, ele deu uma entrevista após ele fazer aquelas fortes revelações. Ele deu uma entrevista. Esse vídeo foi divulgado pelo perfil no X do jornalista Luiz Ernesto Lacombe, onde ele continua trazendo aí mais revelações sobre o que ele falou. O jornalista questiona, como ele já falou nos últimos minutos do vídeo, para ele detalhar mais sobre essas informações que ele acabou soltando sobre a interferência nas eleições no mundo e também relacionado ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. All right, Mr. Benson, I know you're busy. I know you have a hard-out friend of the show, Alan DeSantos. He's a Brazilian journalist, critic of Lula. He reached out to us regarding USAID and Bolsonaro. Can you shed some light on that situation where he was basically telling us, I didn't get the full story, it happened last minute before we went live, that USAID helped perhaps install Lula in Brazil? Okay. Yeah. So how did that, I know there's probably a web and a funnel, but give us the general kind of the snapshot, I guess, to start. Sure. So in 2016, Donald Trump won the U.S. presidency, and along with his rise to power, a ring of so-called populist candidates began winning elections all over the world. For example, in Europe, you had Marine Le Pen, Nigel Farage, Matteo Salvini, the Vox Party in Spain, the rise of the AfD Party in Germany. And at the time, NATO and the U.S. foreign policy establishment were worried that populism, because it's the will of the people rather than the consensus of the institutions, it's basically a nationalism versus globalism story here,
was going to destroy and basically end the so-called rules-based international order. Brexit would give rise to Frexit, Spexit, Italexit, Grexit. The EU would come undone, NATO would come undone, and the ring of populist leaders in countries in South America and in Central Asia would form what they feared was essentially a new non-aligned movement. The non-aligned movement was this pact of countries during the Cold War who said that they were not aligned with either of the two major powers, the U.S. or the Soviet Union, that they would do business with both, which was a big thorn in the side of the U.S. foreign policy establishment, who wanted to starve out the Soviet Union economically and block the interlinkages. So they feared that these populist political candidates would, destroy the rules-based international order and form this new non-aligned movement bloc. And so when Bolsonaro won the election in October 2018, USAID and its web of sister entities in the foreign policy establishment, in particular the National Endowment for Democracy, decided internally and talked about this even in their own panels and source documents that Bolsonaro was a populist threat to democracy. And as democracy promotion programs, USAID is and National Endowment for Democracy are, that they then had the remit to overthrow the government of Brazil in order to stop the populist attack on democracy there. And so what they did is they then flooded the zone. They more than doubled the USAID budget and NED budget for Brazil, more than doubled the so-called foreign assistance. But what they pumped that into were into anti-Bolsonaro institutions. And what really activated me on this issue as someone who's centrally focused on internet censorship is that USAID and NED capacity built, meaning they funded and built all of the key institutions inside of Brazil that Brazilians think, if they don't know this backstory, are Brazilian, but are in fact on the payroll of the U.S. government in order to advocate for the passage of censorship laws and even to construct the machinations and operations of the very censorship court, the TSE. This is the subsection of the Brazilian Supreme Court that's responsible for adjudicating elections and for censoring the internet in the name of preserving the integrity of elections. Right. This is the de Moraes judge. Moraes, yeah. And so they packed that court. They packed it with their judicial clerks, with their legal folks. They packed it with their disinformation flaggers. They helped form the disinformation task force at TSE. The U.S. government, USAID and NED even brought in de Moraes and as well as the head of the STF for training on disinformation, so that they could personally micro target, and use the best American censorship techniques in order to nuke Bolsonaro from orbit. And actually, one of these U.S.-sponsored organizations that got $5.7 million from the U.S. government to do this said that Bolsonaro would have been president unless they had done this. Algo bem sério. Cada vez que mexe mais, a gente descobre mais coisas. Ele deixou claro aí, né, sobre o que aconteceu com esse financiamento aí. Esse financiamento, eles financiaram e estruturaram. Ele deixou claro, Mike Ben deixou claro no vídeo, que estruturaram, financiaram e estruturaram as principais instituições dentro do Brasil anti-Bolsonaro. E até mesmo ele fala que para construir máquinas e operações do próprio Tribunal da Censura. E aí, na sequência, ele fala que é o TSE, uma subseção do TSE que é responsável por julgar as eleições e para censurar a internet em nome de uma pessoa, que ele até fala, uma pessoa você sabe. Aí depois ele continua preservar a integridade das eleições. No final ele fala que é o juiz Moraes. Muitas informações aí nesse vídeo aí importante. É uma grave denúncia contra tudo isso que vem ocorrendo e vem acontecendo
que está sendo exposto agora, que aconteceu contra Bolsonaro e que está sendo exposto agora após Donald Trump assumir. Foi quando as pessoas conseguiram aí começar a expor tudo que tem de podridão nesse governo, nesse desgoverno. Enquanto isso, eles não estão preocupados com a economia. Eles estão preocupados só em atacar as pessoas que estão presas do 8 de janeiro. O próprio presidente Lula, em um vídeo, ele fala que esse povo do 8 de janeiro, eles não têm que se preocupar em anistia, não. Eles têm que se preocupar em eles ser inocente. Como se eles vão ser inocentes? Eles estão presos. Se eles fossem inocentes, para eles são inocentes. Mas se eles fossem inocentes para a justiça, eles nem presos eles estariam esse tanto de tempo. Mães, pessoas idosas que estão lá presas há muito tempo. E aí vem o presidente Lula e solta em um vídeo falando que o povo do 8 de janeiro deveria se preocupar em ser inocente, não se preocupar com a anistia. Esse vídeo em que o Lula fala foi divulgado pelo perfil Space Liberdade. Olha o que o presidente Lula, só para confirmar o que eu trouxe para vocês em relação a ele falar dos presos do 8 de janeiro. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes. Eles deveriam acreditar que ele foi inocente e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Esses presos que estão lá, eles estão justamente presos porque eles não assinaram acordo de culpados, porque já tentaram fazer com que esses presos, eles assinassem acordo que eles eram culpados, mas eles não assinaram acordo justamente porque eles não são culpados, eles são inocentes. Eles estão sofrendo na pele, todos esses presos políticos do 8 de janeiro estão sentindo na pele a ditadura do judiciário, que neste governo está intensificando essa ditadura do judiciário. No governo Lula não existe democracia. Nesse governo não existe democracia. Se tivesse democracia, existiria a liberdade política, liberdade de expressão, mas infelizmente o que a gente temos é censura, e eles querem censurar cada dia mais. Mas as coisas estão aparecendo, as informações elas estão aparecendo, estão expondo as nojeiras, as podridões desse desgoverno. A interferência nas eleições. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal.